São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 820 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Bom, pessoal, como alimentar 364 pessoas com um só porco? Atrás dessa provocação, já que estamos falando de provocação, existe uma ideia. Uma ideia que cada vez mais a gente tem que valorizar em relação ao que a gente come, e como a gente come, e por que nós comemos, né? Recuperar essa forma de tratar o alimento, olhar o alimento, faz parte da gastronomia necessária. E é isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Agora, para trazer isso, para falar sobre isso, nada mais do que ninguém que faça isso na prática todo santo dia. Todo santo dia. Quer dizer, a pessoa que de fato aplica isso, não é uma figura de linguagem, é um ato, é um manifesto, e é uma vontade de mostrar, de ser exemplo para Portugal e para o mundo. A nossa sorte é que ele é português, então fica muito mais fácil para nós. Fora isso, ele não é só um cozinheiro, ele é obviamente um ativista, está na cara que é um ativista, está no jeito e está no propósito dele de fazer um porco para 364 pessoas. E ele tem também trabalhado na questão do desperdício e na questão da fome, né? E ele integra hoje o World Central Kitchen, que é a maior ONG de fornecimento de alimentação para populações em crise, né, no mundo inteiro, que tem à frente o José Andrés, né, e esse cara, primo nosso, lisboeta, né, vem aqui para nós falar sobre como ser ativista na prática e no dia a dia. Com vocês, Miguel Pérez. Está tudo certo? Está a falar? Está. Ok. Pronto. Jorge, tenho isso, vou precisar. Vai precisar? Tá. Isso vai para frente. Isto eu tenho que ler o texto porque eu só terminei a apresentação ontem. Então, eu vou colocar, você me falou, mas eu vou colocar então um pouco mais para cá, para você ficar melhor na foto. Boa. Pronto. Incrível. Pronto. Obrigado, Jorge. Então, olá a todos, boa tarde. Eu sou o Miguel do Pigmeu. Antes de mais tenho que agradecer ao Jorge por me ter convidado, à Mariela, ao João Ferraz por ter feito a ponte, agradecer ao Anil de Rocha por me ter recebido no Notier para fazer o jantar magno, que foi incrível. E é sobre isto que eu venho falar, como alimentar 364 pessoas com porco. Nós no Pigmeu, o Pigmeu é um restaurante em Lisboa, que trabalha o porco de ponta a ponta. Todas as semanas chega um porco inteiro e nós desmanchamos esse porco. E esse porco, na verdade, até eu estive a fazer contas mais recentes, na verdade, chega a dar para 400 pessoas. E, portanto, o nosso lema lá é um bocadinho contra o Nilde, porque nós dizemos que... Não? É este? Apontar para onde? Não, precisa... Ligar, não é? Aí, porque o nosso lema começa logo por alimentar o coração. Então tem esta coisa da cozinha de afeto, tem esse lado que eu acho que é muito importante.
E embora eu perceba aquilo que o O'Neill diz, de que é um restaurante, é um negócio, eu acho que nunca foi tão importante que a cozinha e os restaurantes fossem espaços de hospitalidade, de bem receber. Eu acho que é cada vez mais difícil encontrar lugares. Acho que é cada vez mais fácil comer bem num restaurante e cada vez mais difícil a pessoa conectar-se com quem está no restaurante, com quem o está a receber, com quem está a cozinhar para ele. Então eu acho que este lugar da cozinha de afeto e de alimentar o coração, que é a nossa missão, é alimentar o coração, a cabeça e o estômago. Isso para nós é o que dá sentido ao que fazemos no Pigmeu, porque claro que é um negócio e são importantes, é muito importante essa parte do negócio, mas o propósito por trás do negócio é tão importante como o resto. E eu acho que nós todos, no final do dia, escolhemos a que negócios queremos ir, não é? E é com base nestas coisas com que realmente nos identificamos. Então, deixem-me só... embora a gente seja um restaurante dedicado ao porco, não é? A gente não é propriamente, não somos um restaurante carnívoro, pelo contrário, como ao porco nós somos bastante omnívoros. Nós temos consciência que a maioria da carne consumida no mundo faz parte e é parte importante da crise climática que vivemos. Então nós não defendemos a carne acima de tudo, não defendemos o porco acima de tudo. Aquilo que nós defendemos no Pigmeu é outro tipo de consumo de carne. A maior parte da carne no mundo vem de animais criados industrialmente, confinados, alimentados a soja e milho, fruto da desflorestação da Amazónia. São autênticas monoculturas com patas. Nós defendemos o porco, mas não defendemos um porco qualquer. Nós no Pigmeu acreditamos que a carne pode ter um lugar na dieta, mas que podemos comer menos carne. E que, sobretudo, temos a obrigação de comer uma carne melhor. E a pergunta é: o que é que um restaurante que gira em torno de um porco vem falar com as pessoas de consumir menos carne? Que moral tem? E então eu vou tentar explicar aquilo que nós fazemos no Pigmeu e começo por explicar que 1/3 dos pratos do nosso cardápio são vegetais. E são vegetais da estação, trabalhamos com vários produtores biológicos e aquilo que fazemos com grande parte deles é nós compramos uma parte da colheita. Um processo que se chama Community Supported Agriculture. Se o agricultor tiver mais abundância, nós também vamos ter mais abundância. Se por outro lado o agricultor tiver menos abundância, nós também vamos ter menos insumos e vamos ter que nos ajeitar com isso. E isso para nós é muito importante porque se nós começarmos com 1/3 da carta à base de vegetais, logo o consumo de carne logo aí já baixou. E depois o outro terço do cardápio, que é assim um bocadinho mais assustador, por isso é que eu escolhi estas imagens, são os miúdos do porco e que representam 30% da carne do animal, não só do porco, mas dos outros animais também. E nós continuamos a falar de reduzir o consumo de carne, da crise climática e deitamos 30%, jogamos 30% do animal no lixo. Se pensarem que no mundo hoje em dia consumimos 380 milhões de toneladas de carne por ano, 30% disso é um valor enorme. E se nós voltássemos a pôr os miúdos na mesa, não só no Pigmeu, mas noutros restaurantes, então este número de 380 baixava para 200 e tal. Eu não sou muito bom a matemática, mas deve ser qualquer coisa assim, não é? No Pigmeu, para além dos miúdos do nosso porco, nós conseguimos ainda comprar miúdos em outros açougues que iriam para o lixo e recuperar isso e trazer de volta para a mesa. Claro que vocês vão dizer que isso é muito bonito e que funciona no Pigmeu, mas não funciona noutros lugares e que não é fácil vender miúdos e que as pessoas, ninguém quer comer aquilo que estava ali atrás, cérebro, cabeça, estômago, tripa. Mas e se for um pastelzinho de coração? Ou se for um balde de tripa como o O'Neill fez no Notier?
ou a pizza de cabeça do Jefinho? Eu acho que toda a gente vai querer comer isto. E para mim este é um dos melhores desafios do Pigmeu, é como é que fazemos desta parte dos miúdos, não uma coisa para aquele durão que come miolo de boi no pequeno almoço e fígado, não, para toda a gente. Uma coisa que toda a gente vá gostar e que possa fazer parte tanto do meu restaurante, como do Notier, como da Casa do Porco, como de todos os restaurantes, trazer isto de volta para a mesa de uma maneira que as pessoas realmente gostem. E por fim, a última parte do nosso cardápio é o porco. E o porco chega lá inteiro. O porco chega inteiro por várias razões. A primeira é porque se ele for inteiro é mais barato do que se vier às peças, não é? E a única maneira de eu conseguir comprar um porco orgânico, criado solto, numa quinta regenerativa, é comprar o porco inteiro e desmanchar e utilizá-lo de ponta a ponta. E isso faz com que a estrutura de todo o menu gire em volta da anatomia do animal e de quanto eu tenho. Não pode chegar lá e querer comer copa-lombo se já tiver gasto a copa-lombo. Vamos sempre rodando as peças do animal sem desperdiçar nada. Esta imagem é a imagem de uma matança tradicional que fizemos com o nosso fornecedor, que é o Freixo do Meio. E eu acho que é muito importante falar do Freixo do Meio. O Freixo do Meio é um dos nossos principais parceiros e agricultores. Foi um projeto de agricultura regenerativa que em 1975 os trabalhadores tomaram conta dos meios de produção, ocuparam a fazenda, retiraram os donos da herdade, isto na Revolução do 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, retiraram os proprietários e começaram a explorar a herdade. Passados alguns anos, o Estado devolveu a fazenda aos proprietários que já tinham há 6 gerações essa fazenda, e aquilo que os proprietários fizeram foi integrar toda a gente da cooperativa na fazenda e continuar a existir a cooperativa na fazenda e serem eles a fazer a exploração todos em conjunto. Portanto, eles integraram a cooperativa e passaram a fazer parte da cooperativa. E isso é uma coisa que para mim é uma imagem muito bonita e que se vê destes donos que estão a cuidar de um pedaço de terra e que querem partilhá-lo com as outras pessoas e que percebem que eles não são donos de nada, são apenas guardiões daquele espaço durante algum tempo. Esta herdade utiliza um sistema chamado montado, é um sistema de agricultura regenerativo que tem vários animais a pastar, tem floresta de cortiça, azinheira, oliveira, várias árvores e tudo isto ao mesmo tempo num sistema produtivo que tem pastagem, floresta e agricultura. Os nossos porcos são criados aqui e são de raça pura alentejana e são porcos que se alimentam a bolota no meio destes campos. Mas ao contrário dos outros porcos que estão lá fechados numa pocilga, numa indústria, eles andam livres. E comem bolota debaixo de uma árvore e depois têm que caminhar até à outra, então a gordura fica muito mais intermeada e é uma gordura muito melhor. A carne não se vê bem na imagem, mas a carne é vermelha como a da vaca. Então este porco é diferente na raça, mas é diferente na maneira como é criado. E isto é um sistema milenar que na verdade preserva os solos e produz outras coisas para além da carne. Ao mesmo tempo que estamos a produzir porcos, estamos a produzir vacas, temos cabras, temos carne, temos azeite, temos mel, temos lenha, temos cortiça. E isso faz com que em Portugal exista uma mancha de floresta que, por termos um modelo de floresta economicamente viável, estes animais são quem defende esse pedaço de floresta. E, portanto, isto é, em si só, uma oposição àquilo que tínhamos lá atrás. Quando há bocado mostrávamos aquela imagem, aqueles animais confinados, esta indústria da carne, não é o papel dela, mas o resultado dessa indústria é desflorestação. E aqui temos a carne e a pecuária a mostrarem que é possível precisamente o oposto.
ser um lugar de preservação de natureza, de regeneração do meio ambiente e da biodiversidade. Portanto, já saltei aqui este slide. Mas resumindo e concluindo, se olharem um bocadinho para aquilo que nós fazemos, no Pigmeu nós temos 1/3 da carta que são vegetais, já reduzimos logo aí a quantidade de carne. Depois vamos ter alguma coisa numa refeição de miúdos, que era uma carne que ia ser descartada e que nós recuperamos e trazemos de volta para a mesa. E só no fim é que vamos ter um pedaço de carne. E esse pedaço de carne normalmente é uma costeleta que vai ser dividida por 2, por 4 pessoas. Então no final a quantidade de carne que foi comida é mesmo muito, muito baixa. E portanto é assim que na verdade nós conseguimos alimentar 364 pessoas com porco ou até mais. E isso é que é ser nose to tail, não é? É pegar no porco inteiro e utilizar de ponta a ponta. Quando falamos de nose to tail, interessa muito perceber de onde é que vem a carne que utilizamos, porque não é só qualquer carne, é pegar numa carne que tenha sido bem criada e utilizá-la de ponta a ponta. E nose to tail não é só usar fígado no cardápio, não é só utilizar cabeça no cardápio. É esta ideia de que se pega no animal, se vai utilizar tudo de ponta a ponta e que é uma coisa de sensibilidade, de perceber que se matamos um animal, então a única coisa sensata a fazer é utilizá-lo de ponta a ponta sem desperdiçar nada. E portanto isto não é uma cultura sanguinária de comer miúdos e coisas estranhas e cheia de testosterona, bué, carne, muito carne. Não, é exatamente o oposto. É uma ideia de sensibilidade sobre o que é carne e de parar de tratar a carne como um objeto, não é? Parar de olhar para a carne como um objeto que está numa prateleira de supermercado. A carne foi um dia um animal que nós matámos para nos alimentar. E com base nisso e com essa consciência temos que decidir 2 coisas. Se vamos comer carne e aceitamos que matamos um animal para comer carne, ou então está tudo bem, podem não comer carne porque têm consciência disso, se não querem matar um animal. E isso é tão justo como uma ideia tão justa quanto a outra. O que interessa é realmente esta ideia de que se matarmos um animal, temos que a única maneira sensata de o tratar é utilizá-lo de ponta a ponta. Obrigado. Uhul! Muito bom. Pessoal, alguma pergunta? Tem. Eu imaginava que aqui não ia escapar. Boa tarde. Me chamo Gabriela. E adorei, assim, é até estranho, né, pensar que um restaurante que serve carne pretende que haja um consumo diminuído, né, mas, na verdade, vem referente de uma conscientização. E eu fiquei muito curiosa, na verdade, assim, como é que foi essa recepção dos clientes. Se no início houve estranhamento e mais posteriormente as pessoas começaram a entender a dinâmica do restaurante, ou se você ainda vê como um desafio a ser superado? Então, nós temos 10 anos de trabalho no Pigmeu. Este ano fazemos 11 anos. E no início eu acho que nem nós entendíamos o que é que estávamos a fazer. Agora as pessoas fingem entender. E nós já sabemos mais ou menos o que estamos fazendo. Eu acho que no início fomos vistos como... Não sei se cá passa uma série de um americano que só come coisas estranhas. Sim, passou. Pronto. As pessoas no início iam ao Pigmeu assim. Está lá aquele sítio que vende bola de porco e miolos de porco. E depois, pouco a pouco, essas pessoas foram compreendendo que aquilo não era só um circo de coisas estranhas e que havia outra lógica por trás daquilo. E tivemos a sorte de, desde o início, nós praticamente sobrevivemos durante os últimos, eu diria, 7 anos.
Nós só somos verdadeiramente um bom negócio passados 7 anos. Até lá nós sobrevivemos, conseguia pagar um salário, pagar as contas e está bom, quando dava para pagar o salário. Nos últimos 3 anos já conseguimos alargar mais o nosso público, mas tivemos a sorte desde o início de as pessoas da cozinha, as pessoas da gastronomia estarem connosco e perceberem aquilo que estávamos a fazer. E, portanto, essas pessoas foram os nossos porta-vozes para trazer mais e mais gente e para conseguir hoje em dia um reconhecimento, por exemplo, do Guia Michelin, que quando nunca fizemos nada para isso, não temos o cuidado para procurar prémios e não queremos, não vamos atrás de premiações, mas ao longo destes 10 anos conseguimos, também fomos melhorando muito, atenção, nós começámos por ser uma casa de sanduíche quando abrimos em 2014. Nós, quando abrimos em 2014, tínhamos algumas sanduíches no cardápio, uns acepipes e era isso. Mas fomos sempre melhorando, um bocadinho, melhorando para ter, por exemplo, o porco orgânico e trazer o porco inteiro. A primeira vez que apareceu um porco no restaurante foi exatamente porque eu queria que a carne fosse orgânica no nosso restaurante, já todos os produtos eram e o porco ainda não era. E falei com o Alfredo, que é do Freixo do Meio, ele disse: Miguel, só há uma solução para tu poderes comprar a carne orgânica a um preço decente, é comprar o animal inteiro. E eu, mas um animal inteiro? Mas eu nunca desmanchei um porco, o que é que eu vou fazer? Isso vês no YouTube. E eu disse: vejo no YouTube, está bem, manda vir um porco. Então, nós passámos todos a noite anterior no YouTube, nos livros à procura, a ligar para os nossos amigos do talho, como é que se desmancha, como é que se faz? Não, é assim e tal. E conseguimos. Não foi muito bom a primeira vez, não foi muito bom a segunda vez, mas eu acho que passado algum tempo nos habituámos e hoje em dia já sabemos fazer isso bem. Mas no início não sabíamos. Portanto, é tudo um processo de aprendizagem. E eu acho que o Pigmeu é esse espaço de fazer todos os dias um bocadinho melhor. E é isso que procuramos fazer. Mais perguntas? Mais perguntas? Aqui. Fala o seu nome. Olá, tudo bem? André é meu nome. Obrigado aí pelo desafio, né, de raciocinar e pensar de uma forma diferente no comer e aproveitar. Me impactou muito aquela frase logo no começo que você falou, que se aproveitar mais, você precisa de menos carne e, portanto, os impactos ambientais venha logo a seguir, né? Muito bacana. Você já teve oportunidade, além do porco, além do suíno, nós temos, obviamente, outras fontes de proteínas animais, e isso, alguém já procurou, você já conversou com você, porque tudo é uma questão de, como ela colocou aqui, ter público, interesse. Como é que você vê isso? Então, nós trabalhamos o porco porque foi uma decisão desde o início que o porco é o grande ingrediente de Portugal. Então, de norte a sul, a unidade base da economia familiar de norte a sul do país sempre foi um porco. Criava-se um porco, matava o porco e aquele porco ia alimentar uma família durante o ano inteiro. Então, seja junto do mar, seja no interior do país, o porco está sempre presente e existem milhentas receitas de porco. Se está junto da costa, mistura porco com marisco. Se está mais no interior, é de outra maneira. Se está na serra, são outro tipo de preparos. Então, é um tema infinito, não é? Pode continuar sempre, só ficando em Portugal. Já nem falando de se saíssemos um bocadinho de Portugal, então é totalmente infinito. E, portanto, a nós interessa-nos trabalhar este porco específico de raça alentejana pura, que vive neste sistema agrícola que é o montado, que se alimenta à bolota, que é uma carne de qualidade inigualável e, portanto, interessa-nos enaltecer isso. Mas tudo o que dissemos aqui dá para o porco, dá para a vaca, dá para o cabrito, dá para todos os animais. E eu acho que nos restaurantes eu hoje em dia vejo... e atenção, eu não sou nenhum moralista. Eu vejo, mas eu também já comprei carne cortada e preparada. Está tudo bem. Mas eu vejo que nem um frango chega inteiro já nos restaurantes. As pessoas já só compram peito de frango, não é? Porque é mais fácil, é mais rentável, não perde o tempo, não tem que pensar em aproveitar os ossos. Mas se um dia pensarem em arriscar e comprarem um frango inteiro, comprarem um quarto de uma vaca,
e depois tiverem que resolver como é que vão aproveitar, tenho a certeza que isso também vai gerar uma certa criatividade e vai trazer coisas novas. Minha curiosidade, tem alguém que tem mais pergunta? Não, né? Então a pergunta é minha. Ok, mas do porco, quanto de fato você não aproveita? Porque tem uma que você fala que aproveita tudo. Mas Os tudo ossos, depois de fazer o caldo, ainda não têm aproveitamento, mas é ainda. Ainda, é isso. Porque o resto tudo. resto A pele vai virar um crocante que usamos na mousse, a gordura, parte dela vai ser derretida e é utilizada na fritadeira para fritar a batata. A carne da perna, uma parte vai para croquete, outra vai para bifana. A carne das costelas vai para o nosso corte do dia. Nós fazemos isto do corte do dia em que vai rodando sempre, porque entramos com o copo a lombo, depois vamos servir a cabeça, depois vamos servir o pernil, e vamos sempre servindo peças diferentes. E conforme um acaba, inicia o outro. E está sempre a rodar. Isto faz com que o menu também tenha que ser sempre dinâmico. Nós, na verdade, estamos com uma parte grande do menu a rodar de acordo com aquilo que está a vir da horta, e a outra parte está sempre em movimento, mas é sempre igual, não é? Um dia vai chegar lá e vai ter a copa, no outro dia vai chegar lá e tem a cabeça, não é? Sim. Mas a cabeça só vai dar 3 pedaços. Então, na mesma noite, começa com cabeça, mas quando já vendeu, já vai entrar noutra carne a seguir, não é? Sim. Então... E a outra questão é, não tem sobra do porco no preparo. Mas e os clientes? Eles comem tudo? Na verdade, qual é a reação e no final, quer dizer, tem limites para o que eles comem? Tem limites, claro que tem limites. Mesmo nós tentamos fazer a parte dos miúdos sempre de uma forma simples, agradável e não complicada. Mas às vezes, quer dizer, se vamos fazer um fígado grelhado com molho madeira em cima de uma torrada, isso ainda não é acessível a toda a gente. Às vezes é demasiadamente gastronómico. Sim. Mas eu também não vou deixar de fazer um fígado ao molho madeira em cima de uma boa torrada, porque há algumas pessoas que ainda não gostam, não é? Então é esse balanço entre uma coisa e outra. Também não posso fazer tudo só coisa pop para as pessoas gostarem. Claro. Temos que também desafiar as pessoas a crescerem um bocadinho e experimentarem outras coisas. Mas aquilo que nós tentamos fazer é que seja uma coisa que 90% das pessoas vão gostar e que não seja assim tão difícil. Sim, não é? sim. Procuramos muito fazer isso. Agora, tem desperdício? E desperdício da mesa para o lixo? Vai ter sempre, não é? Nós tentamos que não haja, mas na mesa há sempre. Sempre. Há sempre. Não é? Muito bom. Nós tentamos que as pessoas não peçam comida a mais, mas há sempre uma pequena parte que fica no prato. Muito bom. Pessoal, uma salva de palmas para Miguel Pérez. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Jorge. Maravilha. Muito bom, muito Obrigado. bom.